No mundo do alpinismo, há heróis, há lendas e há mistérios. Chantal, apelidada de a Viúva Negra, não apenas conquistou algumas das montanhas mais mortais do planeta, mas também deixou para trás um rastro de corações partidos, rivalidades ferozes e uma reputação tão temida quanto admirada. Ela era talentosa, ambiciosa e, segundo alguns, perigosa. Diziam que usava seu charme para manipular, que escalava sem medo, mas sempre com a ajuda de outros. Até que uma montanha lhe apresentou um desafio que nem seu carisma nem sua habilidade puderam superar. Quem foi realmente Chantal? Uma visionária que quebrou barreiras em um mundo dominado por homens? Ou uma oportunista que levou sua ambição ao limite? O que aconteceu em sua última expedição continua sendo um enigma. Prepare-se para descobrir a história de uma mulher que desafiou as alturas e os limites da moralidade. Esta é a lenda de Chantal, a Viúva Negra do alpinismo. Nascida em uma pequena cidade aos pés dos Alpes franceses, Chantal cresceu em um ambiente onde os invernos eram intermináveis e as montanhas impunham sua presença. Desde cedo, mostrou uma afinidade única com a natureza, destacando-se em atividades ao ar livre. Embora tenha começado praticando esqui alpino, logo descobriu que as alturas a chamavam com mais força. O montanhismo lhe oferecia algo mais, um desafio que combinava força física e mental e que a levou a se obcecar por alcançar os cumes mais elevados. Aos 22 anos, obteve sua certificação como guia de montanha, um marco notável em uma época em que esse esporte era dominado por homens. Sua ambição e tenacidade eram evidentes, e ela rapidamente começou a se destacar em competições locais. Em uma famosa competição de escalada no gelo nos Alpes, enfrentou 25 dos melhores escaladores da Europa, conquistando um impressionante terceiro lugar. O mais impressionante foi que ela era a única mulher na competição, o que chamou a atenção da mídia e da comunidade de escaladores. Graças a esse feito, foi admitida na prestigiosa Associação Nacional de Montanhismo da França, uma honra que poucos alcançavam em sua idade. Com o desejo de ampliar seus horizontes, organizou expedições aos Andes, onde conquistou 3 picos de mais de 6.000 metros. Um deles, o Alis Caran, ela desceu de parapente, uma façanha audaz que reforçou sua reputação como uma escaladora excepcional e corajosa. Esse sucesso lhe valeu um convite para se juntar a uma expedição ao Everest em 1991. Para Chantal, o Everest representava o auge de seus sonhos, o desafio definitivo. No entanto, sua primeira tentativa de alcançar o cume não teve sucesso, embora não por falta de esforço ou determinação. Essa tentativa representou um momento crucial em sua vida. Em seu diário, ela escreveu: "Escalar o Everest sem oxigênio suplementar e no estilo alpino. Esse é meu verdadeiro desafio, meu sonho." A partir de então, decidiu focar exclusivamente em picos de mais de 8.000 metros, abordando-os da forma mais pura possível, sem oxigênio adicional, com equipamento mínimo e confiando apenas em sua força e habilidade. Sua determinação era inquebrantável, mas logo começou a emergir outra faceta de sua personalidade: sua habilidade de cativar e manipular aqueles ao seu redor. Nos acampamentos base, Chantal se tornou uma figura magnética. Sua beleza e carisma atraíam tanto homens quanto mulheres, mas também geravam atritos. Circulavam rumores de que ela usava seu charme para obter favores e recursos, especialmente dos homens. Alguns testemunhos afirmaram que ela gostava de alimentar a rivalidade entre eles, o que às vezes desencadeava conflitos abertos. Um exemplo disso ocorreu durante sua segunda tentativa de escalar o Everest em 1991, quando 2 escaladores chegaram às vias de fato por sua atenção, chegando a se atirar pedras após o fracasso da expedição. Esse incidente só acrescentou camadas à sua já controversa reputação. No meio desse caos, Chantal iniciou um relacionamento com o escalador americano Thor Kerr. Thor era conhecido não apenas por sua impressionante força física e dedicação ao montanhismo, mas também por seu caráter gentil e disposição para ajudar os outros.
Juntos planejaram uma expedição ao Monte Fitzroy, na Argentina, uma das montanhas mais imponentes e técnicas do mundo. No entanto, seu relacionamento começou a se desgastar antes mesmo de a expedição começar. Chantal confessou a Thor que não tinha dinheiro para a passagem de avião, o que o levou a trabalhar horas extras para custear as passagens de ambos. Apesar desse sacrifício, parecia que nada era suficiente para ela. Durante a expedição, as tentativas de alcançar o cume falharam repetidamente, e a tensão entre eles cresceu exponencialmente. Em um último esforço para salvar tanto a expedição quanto o relacionamento, Chantal deu um ultimato a Thor. Se chegarmos ao cume hoje, tudo ficará bem entre nós. Thor aceitou o desafio, levando seu corpo ao limite em condições extremas. Mas o destino do relacionamento e da expedição permanecia incerto. No entanto, Thor sofreu uma queda devastadora que lhe causou múltiplas fraturas, incluindo um braço quebrado em vários lugares. Apesar de seu estado crítico, Chantal não mostrou compaixão. No dia seguinte, anunciou que continuaria sua escalada com outra equipe e pôs fim ao relacionamento. Destruído física e emocionalmente, Thor voltou para casa, onde começou terapia psicológica para superar o trauma. Pouco depois, Chantal voltou sua atenção para o K2, no Paquistão, apelidado de a Montanha Selvagem. Considerada ainda mais perigosa que o Everest, essa montanha representava o desafio definitivo para ela. No entanto, seu comportamento novamente gerou polêmica em um país com normas culturais e religiosas rígidas. Chantal ignorou os costumes locais ao usar roupas consideradas inapropriadas e andar sozinha em público, o que a levou a enfrentar situações desconfortáveis e potencialmente perigosas. No K2, ela se juntou de forma não autorizada a uma equipe russo-americana, violando as leis paquistanesas que exigiam que cada escalador permanecesse com seu grupo original. Essa decisão não apenas era ilegal, mas também colocou em risco a estabilidade da expedição. Entre os membros da equipe estava seu ex-namorado, Thor Kerr, que, apesar de sua história juntos, aceitou sua presença. Durante a escalada, Chantal demonstrou mais uma vez sua extraordinária capacidade de se aclimatar rapidamente e lidar com a altitude com facilidade. No entanto, também voltou a se aproveitar dos recursos e do esforço dos outros. Enquanto os homens carregavam equipamentos pesados, colocavam cordas e abriam caminho na neve, ela carregava uma mochila leve e conservava sua energia. Apesar disso, sua determinação em alcançar o cume era indomável. No dia 3 de agosto de 1992, Chantal conseguiu atingir o cume do K2, tornando-se a quarta mulher a fazê-lo. Esse marco foi um triunfo monumental, mas teve um preço alto. Durante a descida, ela perdeu seus óculos de sol, o que a deixou temporariamente cega devido à intensa radiação ultravioleta em altitude extrema. Incapaz de continuar, refugiou-se em uma caverna de neve, onde seu destino ficou em suspenso. Ela foi resgatada por Alexei Nicolo, outro membro da expedição, que a encontrou à beira da hipotermia. Com um esforço sobre-humano, Alexei e Thor conseguiram levá-la de volta ao acampamento base, enfrentando condições climáticas extremas. No entanto, o papel de Thor no resgate foi minimizado tanto por Chantal quanto por outros escaladores. Em suas memórias, ela mal mencionou sua ajuda, o que deixou Thor com um profundo sentimento de traição e injustiça. Ao retornar à França, Chantal foi recebida como uma heroína. A imprensa a descrevia como uma escaladora audaciosa e intrépida, mas dentro da comunidade de alpinistas, sua reputação era muito mais complexa. Muitos a acusavam de usar os homens para alcançar seus objetivos e de mostrar pouca consideração pela segurança dos outros. Foi nessa época que ela começou a ser conhecida como a Viúva Negra, um apelido que refletia tanto seu magnetismo quanto sua suposta periculosidade. Chantal não parou. Continuou escalando picos de mais de 8.000 metros, desafiando não apenas as montanhas, mas também seus críticos. Seu foco no montanhismo puro, combinado com seu desprezo pelas normas e sua atitude indiferente em relação aos riscos, consolidou seu lugar como uma figura polarizante na história do alpinismo.
Em 1993, ela voltou ao Everest, desta vez como parte de uma expedição neozelandesa bem organizada, composta por 9 escaladores e 8 sherpas de alta altitude. Apesar de fazer parte de uma equipe, ela insistiu em escalar sozinha, argumentando que seu estilo alpino exigia independência total. Essa abordagem, embora admirável, gerou tensões com seus companheiros, que a viam como arrogante e egoísta. Durante a escalada, Chantel demonstrou mais uma vez sua extraordinária capacidade de aclimatação, avançando mais rápido que muitos de seus companheiros. No entanto, a uma altitude de 8.400 metros, as condições climáticas extremas e a fadiga a obrigaram a parar. Ela decidiu voltar, consciente de que continuar poderia custar sua vida. Em seu diário escreveu: "Prefiro conservar minha vida e meus dedos intactos. Há outros dias e outros cumes me esperando." No mesmo ano, ela tentou novamente escalar o Everest, desta vez pelo lado tibetano, como parte de uma expedição espanhola. Ela conseguiu atingir os 8.000 metros, mas a falta de permissões oficiais e as condições climáticas adversas a forçaram a parar. Ela foi multada pelas autoridades chinesas por sua escalada não autorizada, mas, como era habitual, ignorou a sanção e retornou à França no final de 1993. Pouco depois, juntou-se a uma expedição ilegal ao Shishapangma, no Tibete, uma montanha de 8.027 metros conhecida por sua dificuldade técnica. Chantel atingiu o cume com sucesso, consolidando ainda mais sua reputação como uma das escaladoras mais audaciosas e talentosas de sua época. De volta a Katmandu, Chantel foi multada novamente pelas autoridades locais, mas, como de costume, ignorou as sanções. Nessa fase, a imprensa francesa começou a elogiá-la como uma das melhores escaladoras femininas da época. No entanto, dentro da comunidade montanhista, as críticas a ela não cessavam. Muitos a viam como uma figura egoísta, cuja ambição desmedida colocava outros em perigo, e que constantemente se beneficiava do esforço e dos recursos daqueles ao seu redor. Foi durante esse período que o apelido que mais ecoou em sua carreira se consolidou: a Viúva Negra. Em 1994, Chantel recebeu um convite para participar de uma expedição ao Monte William, na Antártida, onde seria filmado um documentário sobre sua vida. Esse projeto marcou uma virada em sua abordagem, levando-a a adentrar o mundo midiático e mostrar uma faceta menos reservada e mais consciente de sua imagem pública. Embora o documentário não tenha tido um sucesso comercial significativo, ele contribuiu para alimentar o mito de sua figura como uma escaladora indomável. Em 1996, Chantel voltou ao Everest como parte da famosa expedição liderada por Rob Hall na crista sudeste. Esse ano se tornaria um dos mais trágicos na história da montanha, com numerosos escaladores presos em uma tempestade devastadora. Chantel conseguiu atingir o cume sul, a 8.750 metros, mas Rob Hall, preocupado com seu estado físico, insistiu que ela descesse imediatamente. Durante a descida, Chantel perdeu a consciência, o que obrigou Rob e outros membros da equipe a carregá-la. Esse incidente não apenas colocou sua vida em risco, mas também a de seus companheiros. Finalmente, ela foi levada ao acampamento base, onde se recuperou com uma rapidez surpreendente. No entanto, o custo emocional e físico para a equipe foi enorme. Esse episódio consolidou sua reputação como uma escaladora que dependia dos outros. Em momentos críticos, Rob Hall, frustrado e decepcionado, declarou que nunca mais aceitaria Chantel em suas expedições, descrevendo-a como um fardo e um perigo para os outros. A comunidade montanhista começou a vê-la com ceticismo, e seu apelido de a Viúva Negra se tornou ainda mais comum. Em 1998, Chantel decidiu enfrentar o Harakiri, no Nepal, uma montanha infame por suas avalanches mortais e condições extremamente perigosas. Esse desafio, como muitos outros em sua carreira, não apenas testaria suas habilidades, mas também sua capacidade de sobreviver em um ambiente que não perdoava erros. Chantel viajou com seu Sherpa
e montou seu acampamento perto de uma equipe italiana liderada por Franco Brunello. Embora os italianos a tenham alertado sobre o risco de uma geleira instável e as condições climáticas adversas, Chantelly decidiu continuar sua escalada durante uma tempestade de neve. Enquanto os italianos optaram por descer para evitar o perigo, ela e seu Sherpa permaneceram em sua barraca, esperando que a tempestade passasse. No dia seguinte, a equipe italiana retornou ao acampamento e encontrou a barraca completamente soterrada pela neve. Ao escavar, descobriram os corpos sem vida de Chantelly e seu companheiro. As evidências sugeriram que eles haviam morrido durante a noite. Chantelly tinha o pescoço quebrado e sua mandíbula estava deformada, indicando que um bloco de gelo poderia ter caído sobre eles. No entanto, como não havia testemunhas, as circunstâncias exatas de sua morte permaneceram envoltas em mistério. Seu corpo foi repatriado para a França, onde foi cremado. Em seu testamento, Chantelly deixou instruções detalhadas para seu funeral, incluindo a reprodução de uma gravação de sua risada. No entanto, devido à complexidade de seus pedidos, nem todos os seus desejos foram atendidos. Apesar de seu trágico fim, Chantelly continua sendo uma figura polarizante na história do montanhismo. Para alguns, ela era uma escaladora corajosa e visionária que quebrou barreiras em um esporte dominado por homens. Para outros, ela era uma oportunista que colocava a segurança dos outros em risco em busca de seus próprios interesses. Nas palavras do renomado escalador Daniel Mazur, Chantelly era única. Ela não precisava de grandes patrocinadores ou toneladas de apoio. Ela simplesmente amava as montanhas. Seu caráter era o de uma vencedora, embora sua abordagem muitas vezes enfurecesse aqueles ao seu redor. A comunidade nunca soube como lidar com ela. Chantelly viveu e morreu desafiando limites, deixando uma história que ainda hoje gera debates. Ela foi uma pioneira do alpinismo ou simplesmente uma mulher disposta a fazer o que fosse necessário para alcançar o cume? O fato é que seu legado permanece vivo, tanto nos relatos daqueles que a admiraram, quanto nas críticas daqueles que a consideraram uma oportunista. Mas agora quero saber o que você acha. Chantelly foi uma lenda incompreendida ou uma escaladora temerária que cruzou muitas linhas? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse é um debate que ainda está aberto. Se você gostou dessa história e quer mais relatos de personagens extraordinários, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Aqui, sempre exploramos as histórias mais impactantes do mundo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, alguns cumes não exigem apenas resistência física, mas também um preço que poucos estão dispostos a pagar.